Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Depende, né? Depende da forma como aquela alma viveu, né? Como ele, se conseguiu vivenciar o tempo dele no plano terreno, aproveitando o máximo possível para se desprender, para não se ficar agarrado às coisas da matéria, para vivenciar o coração nas maneiras do bem, né? De, de de poder cumprir com a sua passagem, de resolver as suas provas, né? E ter a consciência tranquila, ele vai chegar lá se sentindo, né, muito bem, aliviado, né, confortado com a vivência dele no plano terreno, daquela mesma coisa que quando nós fizemos algo e que sabemos que fizemos o melhor, deitamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilo. Compensação, quando nós agimos de forma errada e sabemos que agimos assim, a nossa consciência fica batendo, né? Então, a mesma coisa, se a alma vivenciou situações, né, que a deixaram envergonhada, que não foi de acordo com as leis divinas, que bate na sua consciência, porque ele sabia que estava errado e não fez nada para melhorar, é claro que ele vai se sentir envergonhado, né? Ele não vai se sentir tão pleno quanto o outro que vivenciou as suas provas de forma melhor possível, conforme a consciência dele. Na pergunta 160, Kardec age da seguinte forma: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. E os amigos espirituais dizem que sim, que conforme a afeição, né, que cada um tem, se for realmente uma afeição que parta do coração, uma amizade sincera, eles muitas vezes eles vão se reencontrar e muitas vezes o próprio conhecido é que vai em busca, né, dele, que vai ajudá-lo, né, a se desligar das faixas da matéria, porque já estão lá há mais tempo, então esses amigos, né, mais próximos, parentes, né, amigos mais próximos, pessoas de, de familiares que realmente são afetos do coração, eles também vão lá recepcioná-lo, ajudá-lo, né, incentivá-lo, fortalecê-lo naquele momento, né, que ele está chegando. E ele também, depois, com o tempo, pode vir até o plano terreno para visitar, né, aqueles que ficaram. Né. Agora, nós vamos ver que na pergunta 161, que fala sobre a morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade e da moléstia, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Aí eles respondem que geralmente sim, mas em todos os casos, muito breve, é um instante que medeia entre uma e outra. Né? Então, o que eles querem dizer? Que é muito rápido, um momento desses, é muito breve esse instante que medeia entre a vida e a morte. Né? Que né, depois assim ele pergunta ali, e após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente, mas também quase sempre
a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes mesmo do suplício. Então a gente pode ver que são inúmeras as maneiras, a forma. Aqui a gente está falando do desencarne, aqui a gente está falando num contexto geral, né? Mas como a gente já falou, cada caso é um caso, né? Mas este que nós estamos comentando agora, que Kardec, através dessas perguntas, e o que os espíritos respondem, é o geral, tá? Também é importante nós colocarmos que quanto mais consciência na hora da morte, numa situação como essa que a gente viu de decapitação, o, a alma tiver consciência de que ela é um espírito eterno e não ficar vinculada nos seus órgãos materiais, ela consegue se libertar, ela consegue essa essa passagem se faz muito mais rápida. E vamos ver também que na morte violenta, a extinção ainda das forças vitais é gradual, né? Porque a criatura ainda está com todas aquelas forças vitais, né? A vida foi cortada no momento, né? Então, mais tenaz, mais forte ainda estão os laços que prendem o corpo ao perispírito, né? Então, a gente vai ver que, que esse desprendimento acontece muito mais lentamente. Tá? Vamos agora para a terceira parte do nosso capítulo, que fala sobre a perturbação espiritual. E na pergunta 163, Kardec coloca a seguinte pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Aí os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Nem todos, né, já estão preparados ou estão, como dizer, purificados, né, a ponto de no desencarne já chegarem lá já conscientes de tudo que está acontecendo. Na maioria, né, de nós, vamos chegar lá e vamos chegar ainda com essa perturbação, né, que, que depende muito do grau evolutivo do espírito, né? É como a perturbação, é como, assim, um exemplo bem, quem é que já não passou por isso, né? Tu tá dormindo, de repente te acordam, tu não sabe nem onde tu tá, tu fica perdido, não entende nada que está acontecendo, até tu te reencontrar naquele contexto. É assim que eles nos colocam, que os espíritos nos colocam a perturbação, uma situação assim, né? Que ou muitos demoram um dia, 2 semanas ou até anos, né? Meses ou até anos, né? Tem espíritos que ficam séculos até, né, nesse estado, até eles saírem dessa perturbação. Mas tudo vai depender do grau evolutivo da, de cada alma, né? Por mais tempo, né, conforme vai demorar mais tempo se o espírito for mais vinculado, voltado, né, apegado às coisas da matéria. E menos tempo quando o espírito já está, né, reconhecendo, tendo consciência de que a vida continua, né, que a matéria fica, que não se leva a nada, e aí ele vai já, com pouco tempo, ele consegue
visualizar à sua frente o que está acontecendo, né? E também aqui eles perguntam, o Kardec pergunta se aqueles que conhecem o Espiritismo, eles têm condições melhores de não passar, de ser menos prolongado essa perturbação, e eles dizem que a influência é grande, ajuda bastante, mas o que na verdade interessa é a prática e a consciência, a prática do bem, né? A consciência pura, sem influência, né? Que exerça sobre ela ah, situações de egoísmos, né? De de raiva, né? Situações assim, sentimentos assim negativos de raiva, de não aceitação, né? Então, quanto mais preparado nós estivermos, conscientes da vida e da morte, entre aspas, né? Desta passagem, e nós termos essa consciência no momento e usarmos o Espiritismo para nos modificarmos, né? Para nos tornarmos pessoas melhores, porque não adianta nós estarmos no Espiritismo, decorarmos os livros, sabermos tudo de ponta a ponta e não fizermos nada que venha modificar a nosso interior, que venha nos libertar das nossas vicissitudes, das nossas tendências, de nada vai adiantar, a gente só vai saber algo, né, decorado, porque o que importa é o que nós vamos fazer. A prática, né, que é difícil, a parte mais difícil de tudo isso é nós praticarmos. Por isso a gente precisa ter persistência, compreender e nos reconhecer, reconhecer os nossos erros, reconhecer nossas atitudes, porque nós podemos esconder dos outros, mas nós não podemos esconder de nós. Nossa consciência nos chama, nos diz direitinho o que nós precisamos modificar em nós. Então, se nós tivermos essa postura, né, como espíritas, de utilizar a doutrina para que a gente tome consciência de quem nós somos realmente e nos fortalecendo na vontade, no querer mudar, então nós estaremos praticando aquilo que a gente aprendeu. Então, para esses momentos, sim, para esse exercício, todo o espírita que utilizar-se desse exercício para si, poderá ser muito auxiliado no momento da sua morte, né? Já estamos no final do nosso capítulo, né? E vamos, então, ver que a perturbação, né, da morte, ela não é penosa para o homem de bem, né? Se nós compreendermos a morte como uma passagem, aquele que viveu bem na Terra, aquele que tem consciência da sua existência, do sentido da vida, do amor, da, da, tem a tranquilidade daquele que viveu de forma correta, né? E que não traz na sua consciência o peso do descumprimento das suas tarefas, então ele vai despertar como alguém que acorda, né, no dia da manhã, na parte da manhã, depois de um sono. Agora, aquele que ainda está, né, ainda não está na sua pureza, né, essa perturbação, sim, aí se torna cheia de angústias, né, cheia de ansiedades. Não que a perturbação, porque ela teria que acontecer, porque a alma, né, foi castigada, não é nesse sentido que a gente tem que ver,
né? A gente observar aqui que a nossa consciência é que nos faz sentir essa perturbação, né? Essa ansiedade, essa angústia da hora da morte, né? É a maneira como nós estamos preparados, a maneira como nós vivemos a nossa vida é uma forma como nós vamos, né, desencarnar. Se nós tivermos serenidade, paz, tranquilidade, responsabilidade e todos um caminho, buscando sempre o melhor, um caminho do bem, né, não fazendo o mal por fazer o mal, não criando raivas, não tendo situações adversas por ter, né, errar sabendo que está errando, né? A gente aí não tem, né, como se desencarnar de uma forma tranquila e serena, né? A perturbação vem da nossa própria consciência. E Kardec nos fala assim no finzinho ainda sobre a morte coletiva. Então, o que eles dizem que eles têm observado que todos aqueles que morrem nessas mortes coletivas, nem sempre eles se procuram, se enxergam, né, se buscam no mundo espiritual, ou presos por perturbações que ficam tempo sem conseguir sair dessas perturbações, ou porque cada um vai para o seu lado, cada um buscando os seus interesses, né? Então, a gente vê nesse estudo, nessa parte principalmente da doutrina, que nos fala dessas vindas, dessas idas e vindas, né, desse trajeto que a gente faz do mundo material para o mundo espiritual, que tudo está na nossa evolução. Se a gente for comparar com a nossa vida terrena, a gente vai se dar conta que realmente, se nós tivermos uma vida de buscas positivas, de cuidados necessários, do amor desenvolvido ao próximo, né, dos cuidados com a natureza, com a vida dos outros, vivendo o melhor possível, sem destruir, né, sem ter o mal no coração, sem prejudicar, sem passar por cima dos outros para ir onde a gente quer, né, é, criar mentiras, situações que vai prejudicar alguém. Meu Deus, é muito, quantas coisas, né, se pode fazer voluntariamente praticando o mal, né? Aí nós vamos ter uma vida de desgaste, uma vida de perturbações, uma vida de sofrimento, de dor, e não porque o outro está fazendo para mim, mas porque eu, de alguma forma, não estou sabendo viver. As leis da vida, as leis naturais, as leis divinas, elas são certíssimas, não existe erro, né? Tudo aquilo que tu faz, tu recebe, né? Hoje ou amanhã. Se hoje nós estamos recebendo e não nos damos conta, pô, mas eu não fiz nada, eu estou vivendo o melhor que eu posso, mas em vidas passadas, será que a gente não fez? Então a gente só às vezes se reporta a nossa vida nesse momento, mas e em outros momentos, em quantas vidas, quantos vai e vens nós já fizemos, né? Quantas atrocidades nós já fizemos? E hoje a gente está buscando espiar, buscando provar, né? Então, assim, no bem é a mesma coisa. Se nós conseguimos viver e fazer o melhor, buscar o melhor e saber amar, ou procurar saber amar, não prejudicar, não fazer o mal, nós vamos ter as nossas dificuldades, vamos sim, vamos passar pelas nossas provas e expiações, mas vamos sofrer muito menos consequências, né, da lei de retorno, né, lei de ação e reação, do que aquele que vive
fazendo mal para os outros, né? E a mesma coisa, então, é no mundo espiritual. Quando nós vamos sair daqui, conforme a bagagem que nós vamos levando, vai ser a nossa chegada, a nossa viagem para lá, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado o que que nós vamos carregar nas nossas mochilas, né? E aí que eu trago para vocês uma reflexão. Vamos ver o que que nós temos na nossa mochila, né? E vamos ver o que que nós podemos mudar, o que que nós podemos mexer nela, né? Aquela lugarzinho onde ninguém consegue chegar, mas que a gente consegue, né? Sem ter vergonha, sem ter medo. Não, pelo contrário. Quanto mais nós enxergarmos, né, dentro das nossas mochilinhas, naqueles vãozinhos pequenininhos que a gente fecha 7 chaves para ninguém saber, mais nós vamos abrir espaço para a nossa consciência, mais nós vamos nos abrir para essa mudança, e mais leve, e nós vamos ter mais leveza para viver, e mais leveza, mais consciência para chegar no outro lado. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa caminhada do autoconhecimento. E agora vamos às perguntas e aos questionamentos.